Bom dia, bom dia, bom dia! Preparadas para mais um acordar da vizinha? Aquele momento que a gente dá cor para o nosso dia, para a nossa vida. Tá, sua maravilhosa, coisa linda! Depois me conta como você tá, manda um direct. Vamos lá, vamos ler o nosso devocional para dar cor para o nosso dia, para a nossa vida. Lari, fruteria, coisa linda! Sejam todas muito bem-vindas. Preparadas? Hoje nós vamos falar sobre um coração agradecido traz paz à nossa. Aqui hoje é um bom dia para viver milagres e a gente vai falar sobre gratidão, né? O que um coração agradecido traz para a nossa vida. Então bora juntas. Hoje compartilho com você algo a respeito da gratidão. Sim, gratidão. Bom dia, Aline maravilhosa. Bom dia, Pri. Bom dia, Eri. Bom dia, vizinhas maravilhosas. Então hoje vamos falar de gratidão através do devocional. Hoje é um bom dia para viver milagres. Então, por que a gente vai falar de gratidão, né? Porque muitas das inquietações, angústias e sofrimentos da alma que nós sentimos são frutos do fato de não sermos agradecidas pelo que Deus tem feito por nós. Por isso, nos afligimos pelo que ainda não temos e não celebramos os milagres que já vivemos na nossa vida. Vizinhas, isso é muito importante da gente trazer para o nosso dia. Bom dia, Si! O que acontece? Nós vivemos vários milagres, vários momentos de alegria no nosso dia. E muitas vezes a gente, condicionado a olhar para o que falta, a gente esquece de agradecer o que a gente tem. Olha, as Joaninhas já estão aparecendo. Adoro Joaninhas! Carlinha maravilhosa, coisa linda. Alê, bem-vindas, mulherada! Então, assim, o convite para hoje, o primeiro convite aqui quando a gente está falando de gratidão, se você está se pegando na reclamação por alguma questão, vizinha, para por um momento. Coloca a mão no seu coração, sente seu coração bater dentro de você e traz para você, escreve aí 3 motivos pelo qual você é grata, de coisas que você já tem na sua vida, de coisas que você vive ou que você viveu na sua vida. Então vamos lá. Ser grato por tudo é a primeira chave para você mudar a sua história. A gratidão muda a nossa vida para sempre. O que acontece? Quando a gente é grato por quem a gente é, pelo que a gente tem, a gente aumenta a nossa vibração. Quando a gente aumenta a nossa vibração, a gente começa a trazer para as nossas células saúde, bem-estar, alegria, e ela se sente empoderada de viver mais, de fazer mais, de entrar em ação em busca de realizar aqueles sonhos que a gente veio realizar aqui. Agora, quando a gente fica olhando para o que para o que falta, para a escassez, para o que eu não tenho, para o que os outros têm e eu não tenho, fica na comparação e fica na vitimização, o que acontece? A gente está baixando a nossa frequência, está baixando a nossa energia. E nesse lugar, o nosso corpo ele adoece, porque ele entra nessa frequência da falta. Então falta saúde. E aí o que acontece? Ele começa a adoecer. Falta conexão com quem eu sou. Falta estar alinhado com a minha essência, com o que eu vim ser nessa vida, com a minha alma. Então, vai colocando aqui se está fazendo sentido para vocês. Às vezes nos preocupamos em pedir força ao Senhor para conquistar nossos sonhos. E não está errado agir assim. No entanto, é importante entendermos que o foco do Evangelho não é obter conquistas, mas sim recebê-las. Isso é poderoso. Reflita comigo a respeito de Jesus. Ele não pecou, mas se fez pecado para que você
fosse salva, para que você fosse perdoada. Nós recebemos essa bênção eterna. Por isso, a gratidão é uma chave que muda a nossa história. Ela deve ser exercitada continuamente. Então, o que acontece aqui? Deus, Jesus, né? Jesus já morreu na cruz. Ele já pagou todos os pecados. Para de ficar vivendo escassez, querendo ficar vivendo a vida difícil. Vamos olhar para frente, parar de olhar para trás, olhar para frente e viver a vida no fácil, no fluido, no que a gente veio fazer aqui, na nossa essência. É esse lugar que as coisas acontecem. Teve uma vez que me veio, né, na intuição, em uma das aulas que eu estava dando dentro da vila, de virar e falar assim para as mulheres: pensa, o fluxo ele é para frente, o fluxo da prosperidade é para frente, olhar para a vida, frente é a vida, atrás é o que já passou, morte, já morreu, o ontem já passou. Eu trago as experiências no meu coração, mas eu olho para frente para seguir. Então, quando eu tô olhando para frente, fica fácil. Eu tô olhando aqui para a tela, né? E tô falando para vocês, para mim tá fácil. Agora imagina eu fazer uma live assim. Então, vizinhas, vamos fazer o nosso acordar, aquele momento que a gente dá cor pro nosso dia, pra nossa vida. Fica confortável para vocês ficarem me vendo de costas? Fica confortável para mim ficar falando de costas para vocês? Não fica. Quando eu faço esse movimento de ficar olhando para trás e querer me esforçar, viver uma vida olhando para trás, eu não consigo viver a prosperidade que está para frente. Eu fico olhando para a escassez. Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso, querer soltar pesos que não são nossos, para a gente viver o que a gente veio viver. Parar de ficar se contando historinha de que eu não consigo, de que não é pra mim, de que nada dá certo. Ajustar a sua lente, ajustar o seu corpo e olhar pra vida, pra frente. Parar de querer viver uma vida difícil. A gente não veio aqui para viver uma vida difícil. A gente pode até ter aprendido com as nossas mães, com as nossas avós, né, que se esforçaram muito, que tinham que trabalhar 3 turnos, que tinham que dar conta de tudo, que era ou isso ou aquilo, porque ou eu sou boa em casa ou eu sou boa no trabalho. Hoje a gente já pode fazer diferente e a gente vai honrar as nossas mães, as nossas avós, vivendo o melhor, olhando para frente, vivendo, se sentindo realizada no todo. A prosperidade, ela tá no todo. Ela não tá só em um lugar ou no outro lugar. E é nesse todo onde eu me sinto bem na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que o meu corpo responde com saúde. Que quem busca, né, engravidar, o corpo esse lugar é no lugar do todo, não é ou isso ou aquilo. E aí aqui vamos voltar. As nossas vivências nos marcam. Cada cicatriz gerada por situações pelas quais passamos é revisitada em nossas memórias. Lide, beijo maravilhosa, beijo psicofertilidade. Algumas trazem alegria, outras ainda podem doer. Eu quero lembrar que a cicatriz que hoje está fechada, um dia ela já esteve aberta. Você ouviu, presenciou, passou por dor, por perda, mas isso não foi o seu fim. É certo que há poucos anos vivemos presta atenção aqui. Há poucos anos vivemos uma pandemia que deixou muitas sequelas. Contudo, quero te encorajar em Jesus e pedir para o Espírito Santo que traga lembranças de gratidão ao seu coração. Vizinhas, enquanto a gente não aprender com os chamados, a gente vai continuar recebendo chamados. Aquelas pessoas que aprenderam com o que aconteceu na pandemia,
com o que aconteceu em alguma enchente, com o que aconteceu com alguma doença grave, algum acidente grave, essas pessoas, elas vão viver outro nível na vida delas. Aquelas pessoas que não aprenderam com uma pandemia, com um acidente grave, com uma questão de repente de uma enchente, elas vão continuar repetindo padrões de vidas escassas, de dor e sofrimento, até acordar para a vida e entender, gente, a vida é mais do que isso. Vamos olhar com o olhar da protagonista? Tá acontecendo essa situação e é uma situação que é um desafio. O que eu faço com isso? Para que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender? O que eu preciso evoluir? O que eu preciso me desenvolver? A gente precisa fazer essas perguntas para olhar para frente e seguir focada no que a gente precisa fazer para aprender com a situação, para se superar, para sair dessa situação mais preparada, evoluída. E muitas vezes a gente pega os desafios que acontecem na nossa vida e se coloca na vítima, porque comigo, sempre comigo, porque nada dá certo, porque eu não consigo. Chega, vizinha, esse lugar só vai te afundar. A gente precisa olhar para frente, aprender com os desafios, superar esses desafios para honrar o que a gente veio fazer aqui nessa vida. A gente veio aqui evoluir. E eu não evoluo quando eu tô na vítima. Eu evoluo quando eu tô na protagonista. Então, exercita esse olhar de protagonista ao longo da semana. Lembrando que um coração agradecido traz paz à nossa alma. Tá passando por um desafio, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, seja grata. É o amor de Deus, de quem você acredita, em você, falando assim: vizinha, acorda, a sua vida é mais do que isso. Sai desse automático, sai dessa vida que não tem sentido. Para de ser louca, para de viver uma vida olhando para o menos, bora olhar para o mais. E aí esses desafios, eles vêm para te levar para um outro nível, para te fazer evoluir, porque você tá tão automático que você não tá evoluindo. Você parou no tempo e você se perdeu com as demandas de fora, né? No ego, fazendo tudo para todos, buscando fazer as coisas para agradar as pessoas, para ser bem vista, para ser reconhecida, para ser elogiada. Quando não, quem tem que se ver bem, quem tem que se reconhecer, quem tem que se elogiar é você mesma. Porque uma vez que você tá bem com você, os outros vão sentir isso e também vão estar bem com você. Mas o caminho é aqui dentro. Para de ser louca, é só isso. Eu também amo. Carlinha, então vamos lá, para finalizar aqui. A gratidão é o melhor solo para plantar os seus próximos milagres. É a sementinha da gratidão que você planta dentro de você, por quem você é, pela vida que você tem, que vai fazer com que você floresça e viva milagres. A gratidão, ela é um imã para milagres. A reclamação, ela é um imã para o caos. Eu falo, né, que a reclamação é a oração do caos. E a gratidão, ela é a oração dos milagres. A escolha é nossa, eu sempre falo que é livre-arbítrio. Todas nós temos o livre-arbítrio de escolher. Eu quero continuar reclamando e vivendo mais disso, ou eu escolho parar de ser louca e vir para a protagonista que faz acontecer, que faz a vida ser diferente, que sai desse lugar do automático, de viver uma vida sem sentido, de viver uma vida assim, as coisas não tão legais, e aí falar, mas é comum, todo mundo vive assim. Vizinha, lembra, é comum as pessoas estarem doentes, é comum as pessoas estarem endividadas, é comum as pessoas estarem num relacionamento péssimo, é comum as pessoas ficarem pagando de louca, de que a vida tá boa e não tá boa. E tá tudo cagado.
E você tá se mostrando que tá tudo bem para fora e dentro de você tá péssimo. É comum, mas não é normal. Aqui, no acordar, dentro da vila com muito mais profundidade, a minha missão com você é essa. É te mostrar que nem tudo que é comum é normal. E lembrar que a grande maioria de nós escutou em algum momento da vida da nossa mãe, do nosso pai: você não é todo mundo. E quando eles falavam isso pra gente, por mais que a gente ficasse incomodada, não sei se você escutou isso, mas eu escutei muito. E eu ficava incomodada. Mas hoje, adulta, faz muito sentido. Eu não sou todo mundo. Então eu não preciso viver uma vida onde é comum, mas não é normal. Vizinhas, 80% da população está vivendo em algum nível problemas de saúde mental. Isso afeta o nosso corpo emocional. E aí tem um monte de gente se entregando para a vida. Tem mais um monte de gente comendo para não lidar com as emoções, ficando com sobrepeso, obesa. Até 2030, mais de 50% da população estará em sobrepeso ou obesa. É comum, mas não é normal. Obesidade é uma doença. 78% da população está endividada. É comum, mas não é normal. Ou seja, de 10 pessoas, 7, 8 estão endividadas. 5, 6 estão com sobrepeso. 3, 4 estão tentando engravidar e não conseguem. 8 estão com algum problema de saúde, seja uma pressão alta, seja um sobrepeso, seja um problema um pouco mais grave, seja algum problema no aparelho reprodutor. A gente precisa parar de se enganar. 40% dos casais que casam se divorciam. Esses números precisam falar alguma coisa pra gente, vizinha. É comum, mas não é normal. Enquanto você não parar de viver a vida que você tá vivendo, você não vai parar de ter os resultados que você tá tendo. Saúde, dinheiro, relacionamento são áreas de resultado de quem você é. Quem você tá sendo? Se tem alguma dessas áreas que não tá legal, é importante olhar para você. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu precisei olhar para mim. E eu continuo olhando. E eu vou olhar até o último dia da minha vida. Porque a gente veio aqui nessa vida para evoluir. Então não é porque em uma área eu já superei a questão da maternidade, em outra área eu já superei a questão de investimentos financeiros, valores financeiros, na outra área eu já superei o relacionamento, que eu não tenho desafios. Eu tenho, mas quanto mais eu me conheço, mais eu prospero, porque mais eu entendo sobre mim e melhor eu lido com as situações. Então os perrengues, eles vão vir? Claro que vão, a gente tá vivendo aqui a vida, mas eles podem até mexer comigo, só que eles não atrapalham mais a minha semana inteira, o meu mês inteiro. Eles estão ali, eles mexem com, de repente, 2 horas do meu dia. E depois eu já tô boa de novo. Porque eu pego o meu protagonismo, entendo o que tá acontecendo ali e faço o meu movimento. E é isso que eu quero cada vez mais transbordar para vocês, de todo o meu coração. Tirar vocês desse comum. Lembrar que o que é comum não é normal. E a gente tá aqui para viver uma vida próspera. Então vamos juntas. E aí a cartinha de hoje que saiu foi: somos os responsáveis por manter a nossa vibração o mais elevada possível. Falamos do que hoje? Falamos de vibração, falamos de gratidão, que é um nível altíssimo de vibração. E falamos de escassez e prosperidade. Quanto mais você manter a sua vibração elevada,
mais próspera será a sua vida. Como é que eu faço para manter a minha vibração elevada, Joy? Autoconhecimento. Se conhecer de dentro para fora. Cuidar da sua saúde física, mental e emocional. Ó as joaninhas aí, muito bom. Se a gente não fizer esse caminho, a gente não vai viver resultados diferentes. Sincronizadíssimas. Então, a decisão ela é sempre nossa. Qual é a sua decisão, vizinha? Amanhã, 9h40, estamos aqui novamente. Um beijo no seu coração.